Boa tarde. As emissões dos gases de efeito estufa têm que ser reduzidas pela metade até 2030 e zeradas até 2050 se quisermos limitar o aumento médio da temperatura a 1,5 grau no planeta. Eu não sei se todos entendem a gravidade dessa informação. Se não, deveríamos citar sempre a consequência: impossibilidade de produzir alimentos nas mesmas proporções, sendo que, na realidade, precisaríamos produzir mais para suprir o crescimento populacional. É ruim, mas ainda tem como reverter a situação. Nessa edição você vai ver. A atualização do painel intergovernamental sobre clima alerta: até 2025 precisamos impedir a alta nas emissões dos gases de efeito estufa. No mínimo, manter a mesma proporção atual. Para o mundo, desafio maior é mudar as fontes de energia de fósseis para renováveis. Para o Brasil, acabar com o desmatamento na Amazônia, considerada o ar-condicionado do planeta. E no quadro Pecuária Sustentável na Prática, vamos conhecer os aplicativos que ajudam pecuaristas a controlar o que vem dos fornecedores. Está no ar o Planeta Campo. O relatório do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, foi atualizado ontem. É a sexta vez. E por que reeditam o documento? Simplesmente para acompanhar o que cientistas vêm descobrindo, acompanhando nas pesquisas. Veja só alguns destaques. Analise aqui comigo, então, como o aquecimento global ele começa ali mais ou menos em 1850, certo? Com a Revolução Industrial. E aí ele vai aumentando durante uma centena de anos, repare só, quando tem um pico. E inclusive, por aqui, agora vocês podem inclusive reparar que essa curva, né, que era muito íngreme, começa até a não ficar tão assim inclinada para cima, né? Desde 2010, a cada ano, emitimos 56 gigatoneladas de gases de efeito estufa. E 52,74% dessas emissões ocorreram só nos últimos 30 anos. Em 2020, né, analisam os estudiosos que diminuímos por conta da pandemia e depois voltamos a aumentar. Precisamos impedir essa alta, no mínimo manter o nível depois de 2025, senão não teremos mais como segurar as consequências. Isso que mesmo se parássemos totalmente, o planeta continuaria aquecendo até que a atmosfera dilua esses gases. Pode levar anos, décadas. O que estamos tentando é apenas limitar o aquecimento a 1,5 grau. O IPCC propõe uma série de medidas. Reduzir as emissões anuais em 48% até 2030 e zerar até 2050. Além disso, o uso de carvão precisa cair em 100%, de petróleo em 60% e gás natural em 70% até a metade do século. Caso não ocorra, o planeta pode ficar quase 3 graus Celsius mais quente até 2100. As consequências são bastante preocupantes. Vamos saber então com a participação de uma representante do IPCC da ONU aqui no Brasil. É a relatora Mercedes Bustamante. Boa tarde e bem-vinda, Mercedes. Boa tarde, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Obrigado você por ter aceitado para trazer para a gente informação tão importante, né, Mercedes? O relatório sempre é atualizado e sempre vem com um alerta a mais, né? Isso realmente é preocupante. A gente tem observado, como você bem colocou, que apesar da velocidade de aumento das emissões estar desacelerando, a gente continua emitindo mais do que deveria para se manter na rota
estabelecida pelo Acordo de Paris, que é limitar o aquecimento em 1,5 graus. Tá certo. E quando a gente continua aumentando, né, Mercedes, também diminui para a gente essa possibilidade, né, de apenas manter esse aquecimento em 1,5 graus. É isso, inclusive, que muita gente ainda parece que não entendeu, né? Não é frear o aquecimento global. Ele vai acontecer por conta de tudo que fizemos até agora. A gente só tem que frear um pouco esse aquecimento para que se limite a 1,5 graus. Se a gente passa de 1,5 graus, né, Mercedes, os problemas, eles são irreversíveis. Exatamente, é importante a gente conectar a informação que sai desse relatório liberado ontem com a informação dos 2 relatórios anteriores, né? E exatamente passar, por exemplo, de 1,5 para 2 já significa aumentar a frequência e a intensidade dos eventos extremos. Então, a gente viveu nos últimos 2 anos do Brasil uma seca extrema. Infelizmente, estamos observando nesse verão também episódios de chuvas muito fortes, concentradas, que já são resposta também a esse aquecimento. E o relatório 2, que foi liberado em fevereiro, também indica que passar de 1,5 significa aumentar os riscos para a nossa biodiversidade e para os nossos ecossistemas. Então, comprar um aquecimento maior do que 1,5, ainda que seja por um tempo limitado ao longo desse século, vai significar enfrentar uma série de riscos muito maiores. E um deles, você colocou, é a produção de alimentos. Pois é, e isso realmente traria muitos problemas para a gente, até em questão de paz mundial, viu, gente? Estamos falando de alimentos sendo distribuídos para o mundo, já não estamos numa situação, nunca estivemos numa situação em que ninguém está passando fome, e isso pode aumentar com esse aumento também de temperatura, né? Para o agro, isso é muito importante, né? O agro está fazendo sua parte, aí, apostando em muitas tecnologias, técnicas de manejo em suas produções. Nunca pode deixar de fazer, achando inclusive que outros setores são mais responsáveis, né, Mercedes? Porque se vê muito sempre essa discussão, né? E também entre países, né? Por que o Brasil tem que fazer, sendo que Estados Unidos sempre poluiu mais? Sim, é verdade. Só que não podemos ter isso como justificativa. Todos têm que fazer sua parte. Eu acho que nós não podemos usar como justificativo os erros que outros cometeram no passado, né? E é muito importante a mensagem que esse relatório coloca, é que hoje todos os setores e todas as regiões vão precisar contribuir para a gente ter essa meta muito ambiciosa, dessa janela dos 3 anos, de reduzir quase a metade as nossas emissões. O setor de agricultura, florestas e outros usos da terra, ele representa 22% das emissões globais de gases de efeito estufa. Ele tem um enorme potencial de reduzir as emissões, não só de deixar de emitir, mas como auxiliar no sequestro de carbono. E o setor tem ainda uma contribuição importante substituindo materiais em outros setores, materiais que são intensivos em carbono. Então, por exemplo, se a gente deixa de utilizar cimento na construção e substitui por madeira, isso vai ser produzido através da silvicultura. Se a gente substitui a química com base em combustíveis fósseis, vamos substituir por uma química verde, quem é que vai gerar essa biomassa? Então, o setor tem essa contribuição em 3 frentes: reduzir as emissões, aumentar o sequestro de carbono, ou seja, retirar carbono da atmosfera, e apoiar a substituição de materiais intensivos em gases de efeito estufa em outros setores da economia. Tá certo. E também se fala muito, né, claro, sobre os outros setores também. É importante que a gente entenda, né, a questão dos combustíveis fósseis, por exemplo, né, Mercedes. Esses, sim, são os que mais liberam os gases de efeito estufa, né, e essa também, infelizmente, é a maior dificuldade para a ONU, né, de convencer países e indústrias a mudar, né, esse tipo de trabalho, mudar a sua matéria-prima. É uma mensagem importante do relatório que a gente já observa que algumas tecnologias de energias renováveis, como é o caso da eólica e solar, a gente já vê uma redução do preço muito significativa e um aumento da adoção dessas tecnologias. Então, a transferência de energia, a transição tecnológica, ela vai ser importante nesse processo também. Existem alguns outros setores onde é mais difícil você abater, deixar de utilizar combustíveis fósseis, mas gradualmente isso vai ter que ser abandonado. Então, a mensagem é muito clara: todos os setores e países vão ter que trabalhar em tirar a dependência dos combustíveis fósseis. E você mencionou a questão geopolítica. Eu acho que, infelizmente, esse quadro que a gente vive hoje de conflitos, por exemplo, na Europa, nos mostra claramente que isso afeta a questão climática, mas afeta também a questão política, né? Então, eu acho que é uma mensagem clara para os países
não investirem mais em combustíveis fósseis e encaminharem os seus investimentos para as energias renováveis. E também para o nosso público é importante se entender que também somos consumidores e as nossas escolhas no dia a dia também podem ajudar. Por exemplo, como a gente falou, nesse uso de combustíveis fósseis. É claro que essa transição, a gente entende, né, que não vai ser de uma hora para outra, mas se você puder evitar, tá aí uma grande ação que nós podemos fazer, né? Além de outras, né, Mercedes? O relatório tem pela primeira vez um capítulo específico, Pablo, voltado para essa questão da demanda, do consumo, ou seja, como é que a ação dos consumidores, as ações individuais podem contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa. E é claro que essa contribuição individual ou do consumo, ela depende também de políticas públicas e também depende do setor privado, né? Então, se nós fizermos a opção hoje, por exemplo, de não utilizar mais o carro particular, é importante que o setor público, né, invista na estrutura de transporte público. Né? A opção por uma dieta mais saudável, né, produzida com sustentabilidade, implica que todas as pessoas tenham acesso a esses alimentos produzidos de forma sustentável. Então, é uma via de mão dupla, né? O consumidor tem um papel muito importante e a indústria e o setor público precisa responder a essas demandas dos consumidores. O consumidor e também o eleitor, né, Mercedes? Inclusive, esse ano temos eleições e é importante que a gente escolha aqueles que estão ligados a essa causa e trabalhando também por nós, né, nesse sentido. Hoje, Pablo, é muito claro que a questão da mudança climática ela não é mais um nicho só da área ambiental, ela perpassa todos os setores da economia. E uma das grandes barreiras para a gente implementar as medidas que a gente necessita é precisamente a questão da governança, ou seja, como é que governo, sociedade civil, setor público vão trabalhar para atingir esse objetivo comum. Então, a política, nesse caso, no seu sentido mais amplo, né, mais digno, é exatamente quem tem que traçar esse caminho para que a gente encontre uma solução que também ajude a reduzir a pobreza, ajude a reduzir a desigualdade e proteja os mais vulneráveis. Precisamos vigiar, podemos cobrar e vamos fazer a nossa diferença, hein? Mercedes, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho aí para você. Eu é que agradeço, muito obrigada novamente. Até mais, tchau, tchau. Agora vamos fazer um intervalo e depois tem o quadro Pecuária Sustentável na Prática. E você vai conhecer aplicativos que ajudam os pecuaristas a controlar o que vem dos fornecedores. A seguir no Planeta Campo. A influência das engenharias, da agronomia e das geociências na rotina dos brasileiros. A atuação desses profissionais na moda, transporte, alimentação, na energia renovável, no dia a dia da população do campo e da cidade. Agronomia Sustentável, terceira temporada, sábado às 9 horas da manhã, com reprise aos domingos às 7h30. Papai, o que a tia Carol faz? A tia Carol é engenheira agrônoma, filho. Ela ajuda o papai a fazer a nossa colheita ser grande e sustentável. Ela cuida da conservação do solo para aumentar a produtividade e foi ela que projetou aquele galpão para guardar o milho. Ela que vai te ajudar quando você for uma fazendeira. Não quero mais ser fazendeira. Quero ser engenheira agrônoma. Agronomia, compromisso com o futuro do Brasil. Vamos ao Lance na TV desta terça-feira com um conteúdo excepcional. Muita informação dos leilões de Nelore que irão movimentar os próximos dias, inclusive hoje à noite, aqui no Canal Rural e no canal do Criador. Nós teremos também a oferta de Senepol, nós temos a oferta de gado de corte e muita genética à sua disposição. Fiquem atentos, nesta terça-feira nós temos o nosso encontro aqui no Lance na TV. Somos a maior plataforma de comunicação especializada em agronegócios do Brasil. Compartilhamos informações relevantes para ajudar a movimentar a economia que alimenta o mundo. Conectamos o campo com a cidade, a tecnologia com a sustentabilidade, a agricultura e a pecuária. Reunimos pessoas para transformar o nosso futuro. Juntos somos a força do agro. Juntos somos o Canal Rural. Quer saber mais sobre ações de sustentabilidade, turismo, entrevistas, tecnologia e musicais? O Canal Rural vem com muita novidade para você.
Planeta Campo, programa que tem o foco mostrar o agro como parte da solução para os desafios ambientais e as oportunidades deste mercado. Odair Terra, programa recheado de música sertaneja e entrevistas com nomes renomados do meio musical. Canal Rural Entrevista. Entrevistas com grandes nomes do agronegócio para falar de política, economia e tecnologia. Planeta Turismo. Viagens inesquecíveis, pesca e turismo ecológico em regiões e lugares pouco conhecidos no Brasil. Aliança da Soja. Programa que conecta os agentes da cadeia produtiva e leva o conhecimento sobre tecnologias aplicadas na produção do grão. Planeta Campo Entrevista. Grandes entrevistas com foco em ações de sustentabilidade com a presença de grandes nomes do Brasil e do mundo. Conteúdos imperdíveis aí na sua casa. Você não pode perder. O Projeto Soja Brasil completa 10 anos e o site do projeto está mais moderno e com mais informações. Além das notícias e reportagens sobre a cultura da oleaginosa, você encontra boletins especiais de clima para todas as regiões produtoras. Vídeos, cotações, lives e dicas técnicas. Tem também a agenda de eventos do projeto. Quer ficar bem informado todos os dias? Então acesse projetosojabrasil.com.br. O Projeto Soja Brasil é uma realização do Canal Rural e da ProSoja Brasil. O patrocínio é da Ihara, apoio Infinity, Monsoi e Sicredi. Coordenação técnica é da Embrapa. Consultoria Safras e Mercado. Agora vamos falar do que se pode fazer para evitar o agravamento do aquecimento global. Aqui no Brasil, a principal causa é o desmatamento e o agro está se unindo em campanha contra esse crime que prejudica o setor. Um dos modos é rastrear a produção e comprar só de quem trabalha pelo bem comum. É o que vamos ver no quadro Pecuária Sustentável na Prática. Hoje quem conversa comigo é o Jordan Carvalho, diretor da Nice Planet. Boa tarde e bem-vindo, Jordan. Tudo bom? Como é que tá, Pablo? Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para tentar ajudar aí o agro com soluções para melhorar aí o compliance, melhorar a legalidade das cadeias produtivas e trazer algumas soluções para os produtores também. Então, obrigado por ter vindo, Jordan, com essa tecnologia, inclusive, que é daquelas que cabem na nossa palma da mão, né? Os aplicativos aí que podem ajudar a gente na rastreabilidade, que inclusive é um desafio para a pecuária, né? Que está se adaptando aí em toda a sua forma de produzir para emitir menos gases de efeito estufa, também está integrando produção com outras culturas para sequestrar cada vez mais gases da atmosfera. Só que um desafio é rastrear também os nossos fornecedores, né? Será que eles também estão trabalhando direitinho? Então, um aplicativo de rastreabilidade pode ajudar, né, Jordan? A indústria ela vem sendo cobrada aí por acordos legais, né? Ministério Público Federal, TAC de carne, principalmente nos estados do norte aí da Amazônia, e vem realizando um bom trabalho aí há alguns anos. E agora, né, por último, uns 2 ou 3 anos atrás, está em foco a questão da migra um pouco da indústria para as fazendas, confinamentos, fazendas de engorda, né, exigindo o mesmo compliance, os mesmos critérios ali na escolha dos animais, que além dos critérios preço, qualidade, distância, também tem que trazer uma pegada de livres de desmatamento e produzidos, né, com boas práticas. Tá certo. E é importante que a gente fale para o nosso produtor rural, até que às vezes não entende, né, o porquê que eu também, como produtor rural, como pecuarista, devo cobrar também do meu fornecedor, né? Simplesmente porque a sustentabilidade só acontece com o envolvimento de todos. A gente sempre fala aqui, né, nessa união. Então, se o mercado está cobrando a indústria cobrando você, é importante também que você cobre o seu fornecedor, porque senão, né, essa produção sustentável nunca vai ser 100% sustentável.
sustentável, né? A gente nunca vai conseguir realmente alcançar o que a gente precisa, que é diminuir essa pegada do carbono ou neutralizar, o que é melhor ainda. E esse tipo, né, de aplicativo que você está contando para a gente, né, Jordan? Ali, que tipo de informação que ele me mostra para que eu fique mais tranquilo, então, no meu trabalho? A ideia do aplicativo é que, considerando isso que você falou, de levar a pegada da sustentabilidade, principalmente do cumprimento de legalidade do fornecimento de matéria-prima, né, a nossa empresa ela entende que cada elo da cadeia tem que ser responsável pela entrada de matéria-prima no seu sistema produtivo. E a indústria vem, como eu já disse, vem fazendo um bom trabalho de monitoramento e rastreabilidade ao longo dos anos. E agora, com essa cobrança do produtor, a ideia é trazer na mão do pecuarista uma ferramenta tecnológica que entrega para o pecuarista a mesma informação e a mesma tecnologia que a indústria já dispõe, né? Então, é uma primeira etapa de um projeto. A gente lança esse aplicativo para o produtor rural, para que ele tenha conhecimento, né? O aplicativo traz muita informação do que é TAC, o que é critério, terra indígena, de conservação, desmatamento, os principais critérios de legalidade aí, que estão nos principais protocolos legais e comerciais da cadeia da pecuária, e também a possibilidade de realizar análises socioambientais. Então, ali, quando ele vai adquirir um animal, quando ele vai adquirir um lote de animais para cria, recria e engorda, ele tem a possibilidade de, a partir do SICAR da fazenda, de onde ele está trazendo esses animais, adquirindo esses animais, ele fazer a verificação no aplicativo dos principais protocolos de legalidade e dos principais protocolos comerciais. Então, a ideia do aplicativo é o engajamento do produtor a partir da entrega de conhecimento e tecnologia para que ele possa fazer o mesmo trabalho que a indústria faz na escolha da matéria-prima para o seu processo produtivo. Tá certo. Já sei, então, que dá para eu ter no meu smartphone as informações que eu tenho ali para me ajudar, para eu ficar tranquilo, mas como é que é no dia a dia, hein? Para registrar simplesmente essas informações, né? Aí eu tenho, então, o meu aplicativo. O meu fornecedor tem que ter também no smartphone dele. Acho que todo mundo tem que estar conectado com esses dados, né? Para que a gente realmente tenha acesso. Nessa cadeia de indireto, né, que a gente fala, a ideia é que cada um faça a análise do animal que entra na sua propriedade, né? Então, a ideia é trazer cadeia de legalidade para dentro de todo o sistema produtivo até chegar na carne, para cumprir exigências, né? Exigências comerciais, exigências de outros países, de mercados que têm maiores compromissos socioambientais e também pagam o melhor preço do produto brasileiro. Então, o pecuarista, ele baixa o aplicativo, a versão iOS ou Android, e ele faz a consulta a partir do SICAR do seu fornecedor. O fornecedor tem a mesma possibilidade de baixar o aplicativo e também consultar. Então, a ideia é criar ali uma teia, né, de legalidade, onde cada pecuarista possa consultar esses principais critérios de legalidade do seu fornecedor de animais, né? O aplicativo ele faz uma análise automatizada e traz ali na palma da mão e quase que em tempo real as informações com relação ao desmatamento ilegal, sobreposição daquela propriedade a embargos de órgãos ambientais, IBAMA e órgão ambiental estadual, traz as listas de trabalho escravo, traz listas de embargo, traz sobreposição com unidade de conservação, terras indígenas, territórios quilombolas. Então ele traz ali toda a análise, né, baseada nesses principais critérios que a indústria já utiliza para o que o pecuarista possa acrescentar esse critério de legalidade à escolha de seus animais. Tá certo, então, Jordan, muito obrigado. Ele que representa a Nice Planet, que é um desses aplicativos, né, que inclusive tem funções gratuitas para você ir experimentando. Pode procurar por outros também. É importante que você já vá pesquisando como ter informações aí na sua mão para quando precisar mostrar também para a indústria. Jordan, muito obrigado. Bom trabalho para você. Muito obrigado pela oportunidade. O aplicativo, como eu já disse, está disponível em Android e iOS. O nome é SMGeo Prospect. Já está sendo utilizado por grandes confinamentos, por grandes fazendas, e a gente espera que contribua muito aí para melhorar a legalidade e a boa imagem da cadeia da pecuária brasileira. Tomara que nossos pecuaristas usem. Sucesso. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Antes da gente fechar, vamos àquelas informações que são importantes a gente entender aí, hein? Porque se, por exemplo, tem quem não concorda que a Amazônia é o pulmão do planeta, há de reconhecer que, pelo menos, é o ar-condicionado.
Um novo estudo liderado pela cientista Deborah Lawrence, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, mostra que a floresta, numa faixa de 2,2 km, só na linha do Equador, consegue diminuir a temperatura do planeta em 1 grau Celsius. Pode ser que em outras regiões esse número seja diferente, mas também provavelmente diminui a temperatura. É que a evapotranspiração das plantas refresca o ambiente local, além de abastecer nuvens com a água, que é levada então para outros lugares com os ventos e também levam chuva. As florestas também estocam muito carbono. Se são removidas, liberam na atmosfera. Agora imagine se a Amazônia não existisse. Quantos graus de temperatura acima estaríamos vivenciando agora? Já estaríamos sob um céu de outra cor, sabia? Não mais azul, talvez laranja ou até vermelho. Vamos preservar. É importante para o agro produzir cada vez mais. Vamos juntos nessa missão? A gente se vê amanhã, meio-dia em ponto, aqui no Canal Rural. Tchau, tchau! Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola. Produzindo com eficiência.